A paz do Senhor seja com todos vocês que ouvirem este vídeo. Peço a vocês que compartilhem para o máximo de pessoas que vocês puderem. Pessoal, não acredite em nenhuma denominação de qualquer que seja, católica, evangélica, o que quer que seja. Por quê, pessoal? Tenham certeza, se vocês tirarem o dízimo, as ofertas, eles não trabalharão. Por quê? Porque se eles participam de um sistema que é errado por causa do dinheiro, acredito que eles não são fiel ao Criador. Por que eu estou dizendo isso? Eu frequentava a IACD, ainda frequento, me criei nela, né? Eu vou lá, mas não concordo com o sistema deles, religioso. E principalmente quanto ao dinheiro. Por quê? A igreja que eu frequentava, a base, né? Que a quem sempre se lasca, desculpa a palavra, são as igrejas pequenas. As grandes, onde os grandão estão, parece palácios do Planalto. E não só é nessa denominação, mas são em todas assim. Diz eles que não tinham dinheiro para ajeitar a igreja quando nós solicitamos, porque a igreja estava com buracos no piso que nem cerâmica era de cimento. Nós arrumemos isso, fizemos do nosso jeito, nós paremos de enviar o dízimo para eles e arrumemos a igreja baseada em Malaquias 3:10, que diz que o dízimo era para que havesse mantimento na casa de Deus, mas isso ainda vai mais a profundo, porque era para que os levitas tivessem o que comer e os órfãos necessitados. E eu digo mais para vocês, hoje não existe dízimo do levita. Os pastores que recebem dízimo aí de levita, ou sacerdotes, padres e tudo mais, eles estão fazendo o que estão fazendo? Estão vendendo Jesus Cristo. São mercenários. O primeiro mercenário da Bíblia foi Judas, que vendeu o seu próprio Deus, o seu próprio Criador, o seu próprio amigo, né? Que Jesus tratava eles como amigo, vendeu seu amigo por dinheiro. E hoje não mudou nada. O que existe hoje são um monte de mercenário. O único dízimo que existe hoje, é por isso que eu digo, tem que estudar a Bíblia, pessoal. Porque eu já fui enganado que nem vocês. Eu já cheguei a devolver, enviar de 6K de dízimo. Sabe o que eles fizeram? A IACD enviou até uma carta para mim. Eu fiquei revoltado. Sabe por quê? Porque eu conhecia outros irmãos que eram fiel a Deus nos seus dízimos. Era fiel, né? Que eu não é mais. Não é fiel assim, para enviar dinheiro para eles. É fiel de fazer o que Deus pede. De ajudar o próximo com o seu recurso. Tá entendendo? E eles não enviaram nenhuma carta para eles, pessoal. Agora, para quem dava mais dinheiro, eles enviavam até carta, sabe? Tentando agradar. E se eu fosse um dessas pessoas que gosta de ser bajulada pelas pessoas, gosta da glória dessa terra, gosta de receber elogios de outros seres humanos, tinha engolido isso, né? Mas não, pessoal, eu fiquei revoltado. Até falei nesse tempo com um pastor, reclamei dessas coisas, mas o pastor é outro dominado e outro que segue os costumes deles lá, faz parte da gangue, né? Ficou tapeando, discutiu mais eu e tudo mais, não sei o que eu não vou nem falar aqui nesse vídeo, mas a conclusão que eu cheguei é que só passa de uma grande empresa, todas as igrejas. Se vocês parar de devolver os dízimos, nem pastor vai na sua igreja. Pode acreditar. E o negócio do dízimo aqui era para que os levitas tivessem o que comer. Apenas o levita podia ter esse dízimo. E também para os estrangeiros. Um dízimo que existe hoje. E ninguém ensina esse. Ninguém ensina a praticar esse dízimo. Dá aos necessitados, os órfãos, a viúvas, alguém que esteja necessitando. Nenhuma igreja ensina isso. Alguns membros, tipo essa denominação que eu frequento, que eu me criei nela, que é a IACD, a Igreja Adventista. Alguns membros, por sua conta e risco no seu bolso, faz algumas ações beneficentes, vamos dizer assim.
mas nada que venha da igreja. E a igreja é bilionária, pessoal. A igreja é bilionária. Tá entendendo? É uma igreja mundial. E ela é bilionária. E não só foi por causa disso, pessoal, que eu desacredito na igreja. Por causa de alguns ensinos. Tá entendendo? A única coisa que eu acredito que ela tá certa é de ensinar que se deve guardar os 10 mandamentos. E algumas outras coisinhas. Mas os ensinos são ensinados ainda de uma forma errada. Eu acredito que deve guardar os 10 mandamentos. E eu acredito também, em Apocalipse fala de uma Babilônia, de uma igreja Babilônia. Aí muitos pensam que é a igreja católica, mas é um sistema religioso. E esse sistema não é só a igreja católica Babilônia, mas as igrejas protestantes também, as igrejas evangélicas. Porque é assim, pessoal, a igreja, a igreja verdadeira de Cristo, que eu aprendi estudando a palavra, que não é parede, nem logo, marca, nem placa, não tem nenhuma placa, nem logomarca na Bíblia, entende? A igreja verdadeira de Cristo são as pessoas que realmente guardam seus mandamentos, que pratica e vive como Cristo pede, que faz o que o seu mestre pede, não é uma placa na igreja. O povo hoje em dia pensa que ser cristão é ir na igreja, mas não é isso. É a nossa vivência no nosso dia a dia. Cada dia que nós vivemos, o jeito que nós vivemos, o jeito que nós tratamos as pessoas, o jeito que nós estamos vivendo no que nós aprendemos, a base da Bíblia, não é? Não é o que outras pessoas falam, pastores, líderes aí. São mercenários, pessoal. Abra os olhos, vão estudar a Bíblia. Tem que estudar, pessoal. As igrejas estão vendidas por dinheiro. Por isso Jesus disse que o mal desse mundo era o dinheiro. O mal do mundo era o dinheiro, porque o povo faz tudo por dinheiro. Até vende Jesus Cristo ainda hoje, igual o Judas. É vendendo Jesus Cristo, povo. É vendendo. O povo estão vendendo Jesus Cristo ainda hoje, igual o Judas vendeu, por aquelas 30 moedas. Jesus entrou em Jerusalém, eu fico imaginando assim, entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Poderia entrar montado no cavalo, que era uma patente mais alta, poderia entrar numa carruagem, mas entrou num jumentinho. Imagina hoje, você já viu algum pastor andando de um jumentinho? Já viu? É claro que não viu e nunca vai ver. Tem deles aí que são milionários, bilionários, enganando o povo. Mas o povo também são burro demais, mano. Enganando o povo, prometendo vida financeira boa, não sei o que. Jesus não prometeu nada disso, tá entendendo? Agora é um cego guiando outro cego e vão tudo pro buraco. Mas aqui mesmo, nós no Brasil, não tem ninguém inocente. Vai tudo pro fogo quando Jesus vir nesse mundo. Mas por suas culpas, porque podia ler, estudar a Bíblia, nós temos livre-arbítrio para estudar a palavra aqui e aprender que Deus é que nos ensina e o Espírito Santo, se nós quer de verdade. O povo só vai pelo que os outros dizem. E é isso, pessoal. O que eu tenho a dizer, não acredite em nenhuma igreja, porque não existe uma igreja verdadeira. A igreja verdadeira são as pessoas que fazem a vontade do Criador. Naquele tempo mais atrás, o povo se reunia na casa do povo, não tinha uma logomarca, só existia o templo. Em Jerusalém só existia o templo, não existia igreja batista, igreja adventista, igreja católica, igreja não sei o que, não existia isso. Isso foi uma inventação do povo, tá entendendo? E começou pela igreja católica, o tal do Constantino fundou a igreja católica, um homem pagão, era um cabo pagão, negócio de tudo tem a ver com político, negócio político daquela época para lá, fundou a igreja católica e as outras saíram tudo dela. Se torna a mesma coisa. E a questão do Apocalipse que eu falei, que fala da Babilônia, todas as igrejas, denominações, o sistema religioso e líderes são Babilônia. Não tem para onde escapar, infelizmente. E a gente só aprende essas coisas estudando a palavra de Deus. E vamos viver pela Bíblia. Faça o que está na Bíblia. Não vá só na igreja pensando que ir na igreja é ser cristão, que não é não. Viva o que a Bíblia manda. Viva, estude, medite, peça a Deus e viva o que ela manda para ser obediente ao Criador e não se achar culpado naquele grande dia quando ele vier nessa terra. Peço a vocês que compartilhem esse vídeo. Não dá para mim falar tudo que eu queria aqui, mas já é alguma coisa de valor nesse vídeo.